Muito bem. Então, dando prosseguimento aí à aula. Próximo público-alvo, né, que a gente vai se aprofundar agora um pouco, é a faixa adulta, né, faixa etária da vida adulta. Então, se na adolescência o principal foco da orientação profissional é uma definição, né, auxiliar a definição da escolha profissional, sempre lembrando, né, que a gente não escolhe, né, apenas auxilia a pessoa a escolher. Para o público adulto, o foco não é tanto a escolha, mas talvez a redefinição, né, porque provavelmente essa pessoa já está trabalhando em alguma área ou já trabalhou em algumas áreas, e aí a gente entra como um auxílio para redefinir ou recolocar esse adulto talvez numa nova área ou numa nova carreira, numa nova atividade. Então tá. Como a gente já estava falando, né, no slide anterior sobre a adolescência, então a vida adulta ela começa cada vez mais tarde, né, segundo estudos aí que vem sendo feito, que é uma tendência, né, não significa que é assim na maioria dos casos, mas que é uma tendência que se observa. Né? Talvez aí dos próximos anos vai se tornar o normal, talvez, né? Mas por enquanto é uma tendência. E também, como já dito, né, o adulto também é uma pessoa em desenvolvimento. Né? Acho que todos estudaram o desenvolvimento 2, né? O adulto é uma pessoa. Nós estamos em constante desenvolvimento. A gente só para de se desenvolver quando morre, né? Aí não tem mais desenvolvimento. Então, cada etapa da vida tem as suas características, né? É isso que caracteriza o desenvolvimento humano. Bom, a autora vai falar também, então, da meia-idade, né? Já que a adolescência está se estendendo aí até quase os 30 anos, então o adulto mesmo, vamos dizer assim, estaria a partir dos 30, 40. E nessa faixa dos 40, aproximadamente, né, que é a chamada meia-idade, especificamente o desenvolvimento físico está mais ligado ao estilo de vida da pessoa do que à idade. Então, assim, não é porque, principalmente no físico, né, não é porque a pessoa chegou a 40 anos de idade que ela vai ter um declínio ou que vai começar a apresentar doenças, apesar de que essa é a faixa etária que começam a surgir muitas doenças. Mas hoje se sabe que essas doenças estão mais relacionadas ao estilo de vida que a pessoa leva do que necessariamente a idade que ela tem. Então, se a pessoa tem um estilo de vida de prática de exercício físico, né? Se ela não é sedentária e se ela tem uma alimentação saudável, né? Minimamente controlada, ela tem menos chance de desenvolver as doenças que começam a aparecer nessa idade, que é a diabetes, a hipertensão, entre outras. Essas duas as mais graves, né? Só um parênteses aqui, né? Já que a gente está nos tempos do coronavírus, eu vi uma reportagem que estava falando da Itália, né, principalmente, que está sendo o país aí que até o momento está sendo mais afetado. Talvez daqui uns dias a situação mude, mas até o momento a Itália está sendo mais afetado, né? E a Itália é um país que a população é bem velha, né? Eles são longevos, têm uma longevidade muito grande.
E os idosos da Itália, eles são muito saudáveis, justamente porque eles têm um estilo de vida saudável, né? Por isso que eles vivem mais e vivem melhor. Então, assim, estou contando isso só para exemplificar, né, que a partir dos 40 anos, o que vai determinar um maior ou menor declínio físico, principalmente, é o estilo de vida da pessoa e não necessariamente a idade. Mas claro que, né, tem que levar em conta vários aspectos, como por exemplo a genética, né? Tem pessoas que têm histórico dessas doenças na família, tem mais tendência. Portanto, precisa se cuidar mais. Por exemplo, tem histórico de problema cardiovascular, tem histórico de câncer, de diabetes, hipertensão na família. Então, precisa se cuidar mais. Bom, né? Que declínios que vêm com a idade, né? Que podem aparecer. Aí aqui no caso é mais relacionado já com a nossa área, né? Com a psicologia. O processamento mental ele é mais lento e a aprendizagem é mais dificultada. O que não significa que seja nula, né? A gente aprende a vida inteira. Se não fosse assim, não existiria N pesquisadores aí, doutores aí, uma idade bem avançada que continua produzindo, pesquisando e aprendendo, né? Que a pesquisa é basicamente isso. Bom, mas essas pessoas também, né? Se a gente for ver, são pessoas que dedicaram a vida inteira para o estudo. Então, também, né? Já estão mais condicionadas, vamos dizer assim, para esse tipo de atividade. E apesar, né, do processamento mental mais lento, a aprendizagem mais dificultada, via de regra, né, a inteligência não deteriora, mas ela muda o estilo. Então, né, no livro ela dá o exemplo que a gente até fala no senso comum, assim, né, que a pessoa mais velha ela é mais sábia, né? Ela tem um estilo de inteligência diferente das mais jovens. Os mais jovens eles têm um raciocínio mais rápido, talvez lidam com várias coisas ao mesmo tempo, conseguem apreender muitas informações, tem a memória melhor do que os mais velhos. E então o estilo de inteligência dos mais jovens ele é mais dinâmico, vamos dizer assim. Enquanto que os mais velhos têm um estilo aí que a autora vai chamar de mais sábio, mais voltado a resolver problemas. E aí ela dá, por exemplo, né, que nas empresas, geralmente, os cargos de liderança são ocupados por pessoas mais velhas, porque são pessoas que sabem resolver determinados problemas com mais facilidade, têm mais experiência, são mais eficientes, eficazes nesse sentido. Muito bem. E um outro ponto também é que o cérebro ele vai sempre se adaptando, né? Então, assim, aquilo tem várias... acho que vocês devem ter visto isso na disciplina de neuro, né? Que a gente vai tendo várias podas sinápticas ao longo do tempo. O que significa isso? Que o cérebro vai fazendo uma limpeza, vamos dizer assim, nos neurônios em determinadas idades. E a última é por volta ali dos entre 27 e 30 anos. E aí, né, a autora até coloca essa metáfora, é como se destruísse ruazinhas menores, né, vielas e tal, para construir avenidas e vias expressas.
Então, se antes fazia várias coisas para chegar no mesmo ponto, depois com essa nova adaptação vai em linha reta, né? Não tem tantas papas na língua também, né? Que é outra coisa que a autora coloca. Então é mais comum os mais velhos serem mais sinceros, assim, né? em certos pontos. Os mais idosos e as crianças são mais sinceros, né? Bom, e aí, né, outra questão já relacionada com a psicologia também, que não é a questão cognitiva, é que os sentimentos e emoções podem influenciar a expectativa de vida. Então, muitos estudos mostram, né, que a raiva e a tristeza influenciam a expectativa de vida para menos. Se a pessoa tem muito rancor, ou muita raiva, agressividade, esse sentimento, né, da raiva, ele prejudica bastante assim o organismo a longo prazo, né? Tem muitas doenças psicossomáticas que são relacionadas com a raiva, a agressividade, o rancor e também a tristeza, né? Pessoas mais deprimidas, que não necessariamente significa que tenham depressão, né? Mas que têm um humor mais deprimido, tendem a ter uma expectativa de vida menor. Bom, e aí, né, ela traz aí a principal referência, né, quando a gente pensa no ciclo vital, pela psicologia, do Erikson, né? Então, lembra, né, que eu falei no slide anterior que tem certo pé atrás aí com a teoria do Erikson, porque ele escreveu ela faz um tempinho já, né? E de lá para cá muita coisa mudou. Então ele vale para muita coisa, mas tem muita coisa que precisaria dar uma reformulada, né? E eu acho que uma dessas coisas é essa fase que ele postula da intimidade versus o isolamento. Mas de qualquer forma a gente precisa conhecer. Então o que ele diz nessa fase, né, da intimidade versus o isolamento, entre os 19 e 25 anos? Para ele, né, na época que ele escreveu isso, no contexto que ele escreveu, né, lembrando que ele é estadunidense, então era nos Estados Unidos, não era no Brasil de 2020, era nos Estados Unidos de 60, 70, por aí. Ele colocava que o conflito, né, que o adulto jovem, né, que é essa fase aqui dos 19 aos 25 anos, teria que resolver é o da intimidade versus o isolamento. Então, o que é intimidade? A intimidade, por que intimidade, né? Que seria então a fase da vida que a pessoa casa, resumidamente. Ela procura outra pessoa para viver a intimidade junto com ela, né? Então é o momento de casar, de constituir família. Pode ser também uma questão de fazer uma empresa, por exemplo, encontrar sócio para fazer uma empresa, ou qualquer tipo de empreendimento, né? Não necessariamente uma empresa. Fazer algum projeto junto com algumas pessoas. Então é a fase de encontrar a sua família, construir a sua família, vamos dizer assim, né? Seria esse polo da intimidade. E o isolamento seria o outro polo, né? O que deveria evitar, né? Que então é a pessoa que não conseguiu então encontrar um casamento, não conseguiu ou não consegue encontrar o seu grupo, a sua família, construir a sua família. Então esse seria o conflito do adulto jovem, segundo o Erikson. Acho que hoje dá pra gente pensar, né? Lembrando que
a vida adulta começa cada vez mais tarde, né? Será que esse conflito ainda vale? Ou se ele vale para essa etapa? Né? Isso são coisas a se pensar. Né? E a próxima etapa, então, né, segundo a teoria do Erikson, seria o meio da vida, entre os 26 e 40 anos, em que o conflito principal seria a generatividade versus a estagnação. Então, o que significa isso? É essa explicação aqui de baixo, né, que está grifado. A produtividade, a autoavaliação e inquietação. O tempo está passando. Então, assim, por volta dessa... Então, assim, a pessoa... Vamos seguir aí a teoria do Erikson, né? A pessoa lá na adolescência definiu, ou mais ou menos, a sua identidade, encontrou seu grupo íntimo aí, né? No adulto jovem, então ela chega numa fase que ela tem que produzir alguma coisa, contribuir, ser útil para a comunidade, para a sociedade. Com o que eu vou, qual que é a minha marca, vamos dizer assim, entre aspas, né? Qual a marca que eu estou deixando no mundo, qual o meu legado, o que eu estou contribuindo, né? Por um lado, né, isso é a generatividade, que vem de gerar, e o outro lado é a estagnação. Então, na estagnação, essa pessoa ela se dá conta que talvez, né, a partir de uma autoavaliação, ela pode se dar conta de que talvez ela não esteja fazendo aquilo que ela gostaria de fazer, gostaria de estar fazendo, não produziu o que ela gostaria de produzir, sente que não está sendo útil, que não está contribuindo, não está se realizando, né? Quando ela, ou seja, está estagnada, não está avançando, né? Quando ela chega nessa conclusão, né, a partir dessa autoavaliação, isso pode gerar uma inquietação porque o tempo está passando, né? Pode gerar uma angústia ou uma ansiedade. Por isso que é esse polo mais complicado, né? De um lado a generatividade e do outro a estagnação. Eu acho que essa formulação do Erikson tem bem a ver, né, quando a gente pensa na redefinição de carreira, mas não só, né? Mas acho que aí tem mais a ver. Bom, já vou passar para o próximo slide então direto. Aqui, né, então a autora coloca alguns momentos em que pode ser bem-vinda a reorientação profissional. Então o adulto ele já está inserido no mercado ou irá se inserir de alguma forma e pode repensar, né, as suas escolhas, repensar o seu caminho, a sua trajetória, a sua carreira. Então, o universitário que está cursando, né, um curso já universitário, mas ele não está 100% certo da sua escolha, não tem certeza de que é bem isso daí. Nesse exemplo, a orientação profissional pode ajudar a ele pensar se é realmente aquilo que ele quer ou não, e também pensar, né, por que ele foi para uma área que não era bem aquilo que ele queria, o que envolveu aí, o que está relacionado com essa escolha. Aqui é uma angústia que eu vejo muito comum nos recém-formados, né, nas pessoas que estão chegando aí no final da graduação ou que acabaram de terminar, né?
o recém-formado que tem receio de se inserir no mercado de trabalho. É aquele dilema. Tenho diploma, e agora? O que eu faço? Isso é legal para vocês, queridos, que ainda estão, né, durante a graduação. Talvez seja interessante vocês pensarem isso, né, planejarem durante a graduação, nos últimos semestres, né? Nos últimos 3 semestres, pelo menos, acho que é um momento importante, né, planejar já com uma folga as áreas que vocês pretendem, se preparar, né, para quando vocês se formarem não ficar a ver navios, né, não chegar nessa situação do receio de se inserir. Uma dica, assim, né, e que todos vocês vão passar também por esse processo, né, é a questão dos estágios, né. Acho que assim, o estágio, quando vocês estiverem na prática, né, profissional, experimentando um pouco essa prática, aí vocês vão ter mais clareza, mais segurança para optar por um caminho ou outro. E também, né, que agora a gente está fazendo a aula à distância. Mas assim que passar essa quarentena, que eu não sei quanto tempo vai durar, a ideia, né, é que as nossas aulas presenciais, como as aulas à distância foram só teóricas, as aulas presenciais serem mais práticas. Se for demorar muito para passar, então eu vou propor os exercícios práticos à distância mesmo, tá bom? E aí esses exercícios vão ajudar nisso também, né, de pensar o que fazer uma vez que se esteja formado, né? Bom, falei tudo isso mais voltado para vocês, mas pensando, né, num público-alvo que pode ser interessante, que tem demanda para redefinição de carreira, é o recém-formado ou a pessoa que está em vias de se formar. O adulto insatisfeito com sua vida profissional, né, não está na área que gostaria de fazer outra coisa, gostaria de se reinserir em outra área. Então a redefinição de carreira pode auxiliar nesse processo. O profissional desempregado e a aproximação da aposentadoria, que aí é como a configuração da orientação profissional como preparação para a aposentadoria, né? Então é isso. Vamos para o próximo slide.